Glória a Deus, meus irmãos. Que prazer, que alegria estar novamente aqui no culto da palavra, trazendo mais um estudo da Escritura, começando mais um livro, mais uma carta de Paulo, hoje especificamente a carta aos Gálatas. Eu sei que aqui está Galatas, mas não se engane, tá? É Gálatas, é porque o digitador aqui, ao contrário de Paulo, não era inerrante, né? Então, é isso que acontece. Hoje a gente vai falar da carta aos Gálatas, não somente hoje, mas serão 3 cultos, né? Porque a carta tem 6 capítulos, então 2 capítulos por dia. A gente vai entender qual é a importância dessa carta e o que Paulo comunicou para as igrejas daquela época, que ainda serve para nós ainda hoje. Vocês vão ver que, embora a carta aos Gálatas talvez seja o documento mais antigo do Novo Testamento, porque é curioso, né? Quando você abre o Novo Testamento, você encontra Mateus. E aí você pensa que a Bíblia está numa sequência cronológica, né? Então, se Mateus é o primeiro do Novo Testamento, ele foi escrito antes? Na verdade, não. Na verdade, Gálatas foi escrito antes de Mateus. Foi escrito antes de todos os evangelhos. Porque isso é muito interessante quando a gente pensa em Novo Testamento, né? A primeira mensagem que converteu a maior parte das pessoas não foi a mensagem da vida de Cristo, mas foi da morte. Porque o primeiro pregador que se tornou conhecido fora de Israel foi o apóstolo Paulo. E a mensagem de Paulo era focada na cruz de Cristo. Então, primeiro os crentes se converteram pela morte e depois eles aprenderam sobre a vida de Cristo, quando os evangelhos são escritos logo em seguida. Então, Gálatas provavelmente foi não só a primeira carta de Paulo, mas o primeiro documento do Novo Testamento, o mais antigo de todos. E talvez, depois desses estudos, vocês vejam que, além de ser o mais antigo, ele talvez seja o mais atual, porque os problemas que Paulo lidava naquela época existem até hoje. Eles podem mudar um pouco de aparência, mas os problemas continuam sendo os mesmos. E é isso que a gente vai tratar, não só hoje, mas durante esses próximos cultos, né? Antes, só para a gente localizar, é importante lembrar que toda a carta de Paulo, quando ela tem esses nomes, né? Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, são cartas direcionadas a povos, a grupos, em determinados lugares. Então, a carta aos Filipenses é o povo de Filipos, a carta aos Romanos é o povo de Roma, e a carta aos Gálatas é para o povo da Galácia, que aqui nesse mapa, né, você pode ver que aqui embaixo tem Israel. Israel é o país de origem de Jesus e de seus primeiros apóstolos. E aqui em cima, onde está a Turquia, é onde ficava a antiga região da Galácia. Então, Paulo está escrevendo para esse pessoal aqui, né? Já não são mais asiáticos, eles são europeus, e é uma prova de que o evangelho se espalhou. Ele rompeu as cercas de Israel e ele está chegando no mundo todo. E Paulo está escrevendo, então, para esse pessoal aqui. Importante lembrar que nessa região aqui não existia uma igreja só, mas várias igrejas, né? Porque são várias cidades. Então é uma região com muitas cidades. É por isso que Paulo vai falar que ele está escrevendo para as igrejas da Galácia. Não é para a igreja, mas para as igrejas que existiam ali. Igrejas, inclusive, fundadas por ele durante a sua obra missionária. Então, vamos aqui para o texto. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 5, é Paulo fazendo a sua apresentação. E ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O começo de Gálatas já é interessante, porque já nos mostra um pouco qual é o tom dessa carta. Nós estudamos algum tempo atrás a carta aos Romanos. E lá no capítulo 1, quando Paulo se apresenta em Romanos, ele diz que ele é servo de Cristo, né? Então você pode abrir Romanos 1:1, vai estar escrito assim: eu sou Paulo, servo de Jesus. A palavra que ele usa ali, inclusive, significa escravo. Então ele está dizendo, eu sou escravo de Jesus, se colocando de forma muito humilde. Mas aqui em Gálatas não tem nada de servo, não. Aqui ele começa dizendo, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Ele precisa começar afirmando o seguinte: eu sou apóstolo. Por que ele começa dessa forma? Será que é porque ele ficou desumilde durante o tempo? Não, é porque aqui o pessoal de Gálatas estava contestando a autoridade dele. A autoridade de Paulo, Clesiano. Você vê, né? E tem crente hoje que não aguenta uma crítica. Imagina Paulo. E aí, o que o pessoal dizia? O pessoal daquela época, daquela região, dizia que Paulo ele não era assim apóstolo de verdade não, sabe? Ele era um servo de Deus, mas que provavelmente tinha aprendido com Pedro, com Mateus, com João. Então ele era assim, de segunda categoria. Mas por que falavam isso? A gente vai ver que eles falavam isso porque se eles conseguissem desqualificar Paulo, eles iam conseguir desqualificar a mensagem de Paulo. Então, qual que era a lógica dos inimigos dele naquela época? Esse Paulo não é isso tudo. Se esse Paulo não é isso tudo, o que ele ensina pode ser rejeitado.
O que eles queriam era o seguinte: olha, a pregação de Paulo é uma, a nossa pregação é outra. Ouçam a nossa e não a dele, porque ele nem é apóstolo de verdade. Ele nem é grande coisa assim. Paulo fica sabendo e por isso ele começa dizendo: eu sou apóstolo, sim senhor. E mais, né? Não da parte de homens, nem por meio de homem algum. Por que ele está dizendo isso? Porque os seus inimigos diziam que ele era apóstolo, mas que foi Pedro que foi lá e ungiu ele de madrugada. Ah, toma aqui, ó, tá ungido apóstolo. E ele está dizendo: não foi através de homem algum. E de fato não foi, porque lá em Atos capítulo 9 a gente vê a conversão de Paulo. E quem converteu Paulo? Não foi Pedro, não foi João, não foi Mateus. Quem apareceu para Paulo no caminho de Damasco foi o próprio Jesus. Então quem comissionou Paulo foi o Cristo. Ele é tão apóstolo quanto os outros, quanto Pedro, quanto João, quanto Mateus. Ou seja, se tudo que Pedro fala é regra, porque Pedro é autorizado por Cristo, o que Paulo fala também é regra. Então ele está explicando isso. Não é da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Lembra que eu falei com vocês? Os primeiros crentes eram convertidos com a mensagem da morte de Cristo. Então ele fala aqui, ó, Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Esse é o cerne central da mensagem de Paulo. E é o cerne da Bíblia como um todo, tá? A parte mais importante da Bíblia é a morte e ressurreição de Cristo, porque é através dela que nós somos inseridos na nova aliança. Então a gente fala, né? Ah, quando eu morrer eu vou para onde? Vou morar no céu. Você só vai morar no céu porque Jesus morreu e ressuscitou. Senão você não passava nem perto da porta, isso eu posso te garantir. Por isso que esse aqui é o centro da mensagem de Paulo, a ressurreição de Cristo. E aqui ele está mostrando o seguinte: olha, quando Jesus apareceu para mim, não era na época antes da morte, não, ele já tinha morrido e ressuscitado. Então eu tive uma experiência única. E por isso o que eu estou ensinando não é de mim, mas é do próprio Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, gente: quando ele diz que ele é apóstolo, não é para a glória dele. Ele está se colocando apenas como instrumento. Ele está dizendo: tudo aquilo que eu digo é Cristo falando através de mim. Então vocês têm que ouvir, porque é uma mensagem diretamente vinda de Jesus. E aí no verso 2, né? Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Perceba que está no plural, porque Galácia é uma região, então você tem várias cidades ali, né? Antioquia, Derbe, Listra, inclusive em uma dessas cidades é onde Paulo vai conhecer o pequeno Timóteo e vai torná-lo discípulo. Então, todas as igrejas dessa região. O verso 3 é interessante, porque Paulo começa aqui dando essa patada, né? E aí no verso 3 ele dá uma amansadinha, ele fala: graça e paz. Ao invés dele chegar cumprimentando com a graça e paz, ele deixa a graça e paz depois. Primeiro ele logo vai afirmando: olha, eu sou apóstolo sim, foi Jesus que me comissionou, e vocês têm que respeitar isso. E aqui ele fala: graça e paz a vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero me ater rapidamente a esse trecho aqui, porque graça e paz é algo que a gente ouve tanto, que às vezes passa meio despercebido, né? É o cumprimento dos crentes. Como é que os crentes cumprimentam? A graça e a paz. E aí vira uma coisa tipo oi, bom dia, boa noite. Vai perdendo um pouco do seu sentido, né? A gente vai esvaziando o significado da coisa. É igual quando você é pequenininho, você aprende o Pai Nosso. Aí você vai repetindo aquilo, aí você para de pensar no Pai Nosso. Você vai, Pai Nosso que sai, você nem está pensando aquilo. Aí vira uma rezinha. Às vezes o graça e paz ele funciona assim, né? Ele virou um cumprimento. E aí você não pensa mais no que você está desejando para o teu irmão. Só que agora eu quero que a gente entenda um pouco. Por que Paulo usa tanto esse cumprimento? Graça e paz. Porque aqui, através dessas duas palavras, Paulo está resumindo todo o Evangelho. É interessante que a Bíblia apresenta muito esses resumos, né? Quando Jesus está sendo questionado pelos fariseus, os fariseus vão falando das leis para ele, mais de 600 leis, e Jesus resume tudo em quantas? Em duas. Disso aqui depende toda a lei: amar a Deus e amar ao próximo. Ele fez um resumão, né? O Paulo vai fazer uma coisa parecida. Quando ele cumprimenta com graça e paz, ele vai resumir toda a mensagem dele. A mensagem dele, a mensagem de todo pastor, de todo pregador sério, é sempre em volta da graça e da paz. Porque é isso que o homem adquire através da fé em Cristo. A graça vem antes da paz porque um é resultado do outro. Eu até trouxe aqui essa imagem para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma árvore e aqui são as raízes da árvore. Imagine que essa árvore aqui se chama salvação. A árvore é a sua salvação. As raízes dessa árvore são a graça. A graça é a raiz. Ou seja, a salvação origina-se de lá. Tudo que vem depois, tudo que vem para a árvore, vem através da sua raiz. Então é por isso que Paulo começa dizendo graça e depois paz. Paulo está comunicando que tudo que você recebeu de bom não foi graças ao seu esforço,
nem ao seu mérito, mas foi por causa da graça de Jesus. E o que é graça? Talvez a definição mais fácil e mais comum seja favor imerecido, né? Então, quando você pergunta, por que é graça? Ah, graça é quando alguém faz alguma coisa para mim sem eu merecer. A graça de Cristo vai um pouco além disso. Eu gosto muito de uma explicação de um teólogo holandês chamado William Hendrickson, que ele diz o seguinte: você tem que imaginar a graça de Cristo da seguinte forma: imagine que você está dirigindo o seu carro. E aí você vai estacionar, e na sua frente tem um carro muito chique. Aí você bate nesse carro. E aí você descobre que o dono do carro era o juiz da cidade. Você deve estar deu um pequeno problema, né? E aí esse juiz te leva para o juízo, para o julgamento, porque você bateu no carro dele, você está todo errado. E você ainda bateu no carro do juiz. Só que aí na hora dele dar a sentença lá para você pagar uma dívida que você não tem condição de pagar, o juiz faz o seguinte: ele te dá 3 presentes. Primeiro presente, ele fala assim, não precisa pagar o carro não, é o mesmo conserto. Esse é o primeiro presente. O segundo é ele pegar o seu nome e tirar lá da ficha. Fala assim, pronto, tá perdoado, você não deve mais nada para a lei. E o terceiro e último presente que ele te dá é o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, eu vou te adotar a partir de hoje, você vai ser meu filho, e esse carro que você bateu e eu consertei, você vai poder usar ele, vai ser o seu carro agora. Essa é a graça de Cristo. Porque quando Jesus morreu por nós, ele nos reconciliou com o juiz de toda a terra, que é Deus. Aquele que era nosso inimigo. Por quê? Porque em pecado nós estamos contra aquele que é o dono de toda a santidade. Mas mais do que nos perdoar, Jesus agora nos permitiu usufruir dos bens desse juiz. Então, não é só que ele fez as pazes entre eu e Deus, mas agora eu posso usufruir das bênçãos e da bondade desse Deus que um dia foi meu inimigo, graças a Cristo. Isso é a graça. Por isso ela é a raiz da salvação. Ou seja, todo o restante depende disso. Depende dela, da graça. Por isso que Paulo começava dizendo graça e paz. E aí, se a graça é a raiz da árvore, a paz é o fruto dessa árvore. Porque uma pessoa que é alcançada pela graça, naturalmente também receberá a paz de Cristo. Essa paz é primeiro uma paz com Deus, e é interessante que isso é mostrado já na época de Jesus, porque lembra que Jesus contou a parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, o menino pega o dinheiro do pai, gasta tudo, e aí quando ele se arrepende, o que ele diz? Voltarei, pedirei perdão ao meu pai e direi, pequei contra ti e contra o céu. Ele fala isso, contra o céu e contra ti. Então, o fruto que vem da graça é essa paz entre nós e o céu. Você não está mais brigado com Deus. Agora vocês são aliados, na verdade você é filho dele. A paz aqui também não deve ser entendida como uma tranquilidade que perpassa todos os momentos, né? Então, a paz de Deus é eu não estar em um conflito. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, a gente vai ver que Paulo tem essa paz, mas ele vive em conflitos, ele vive passando por situações complexas. Os próprios discípulos que andavam com Jesus passaram por situações difíceis. Eles estavam, por exemplo, no barquinho quando veio a grande tempestade. Então, essa paz aqui não é a ausência da tempestade, mas é a certeza de que a tempestade vai passar. Não importa o tamanho dela. Ou seja, se você está firmado na graça, é natural que você tenha o fruto da paz. O que significa que se nós andamos muito ansiosos, extremamente preocupados e desinquietos, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Porque essa raiz precisa lá no final produzir esse fruto da paz. Paulo usa aqui a palavra grega eirene, que é uma referência a uma palavra hebraica muito conhecida na época, que era a palavra shalom. Até hoje em Israel se cumprimentam assim, shalom. E o que é shalom? Shalom não é só ausência de guerra. Shalom, na verdade, é uma tranquilidade interior e uma certeza de que Deus está comigo, independente das coisas que vêm. Essa é a paz que é prometida através daqueles que confiam no Evangelho. Então, no verso 3, Paulo está lembrando isso para os Gálatas. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Esse verso 4 aqui é interessante, porque Paulo fala sobre Jesus e que ele se entregou pelos nossos pecados. É uma mensagem que a gente está acostumado, né? Quando você é crente desde criancinha, você ouve isso sempre. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas existe uma profundidade nisso. Veja, Jesus, quando ele foi pagar o preço pelo seu pecado, ele não deu qualquer coisa, né? Ele não pagou com ouro, ele não pagou com prata, com animais de sacrifícios.
O que Jesus entregou pelo seu pecado? Ele entregou a si mesmo. Então, ele deu o que havia de maior valor no céu, que é ele próprio. E ele deu isso não para receber um reino ou uma coroa de glória. Ele deu isso para tomar os nossos pecados. Então, Paulo está trazendo aqui essa ideia para os Gálatas, que vai ser importante lá na frente, porque a gente vai ver que os Gálatas, eles estão começando a negar a Jesus. Paulo está lembrando eles qual é a raiz principal da fé. A crença de que Jesus entregou o que havia de mais valioso pelos nossos pecados. E aí ele, no verso 5 diz, a quem seja a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Então ele começa nervoso aqui, aí ele vai amansando e no final ele termina glorificando. É a perfeita vida do crente. Você pode até começar o dia chateado, mas você tem que terminar assim, ó. Que a ele, ao Senhor, seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Até mesmo os nossos momentos mais difíceis, porque nesse dia aqui o sangue de Paulo estava fervendo, mas até mesmo nesses dias mais difíceis, o final do nosso dia tem que reverberar em glória para Jesus. Quando a gente avança aqui para o verso 6, aí aqui Paulo começa a explicar o que de fato está acontecendo. Olha o que ele diz. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Isso aqui é muito forte, gente. Porque, veja, quando Paulo fala de outro evangelho, eu quero que vocês entendam que na nossa cultura nós aprendemos que a mentira ela é muito fácil de identificar, né? O que é mentira? Mentira é o contrário da verdade. Então se eu falar que isso aqui é preto, isso aqui é mentira, porque é o contrário, é branco. Só que no mundo grego e no mundo hebraico, a mentira ela tinha um sentido um pouco diferente. Para eles, naquela época, a mentira ela não era só uma oposição à verdade. Na verdade, a mentira ficou redundante, né? Mas a mentira, ela era principalmente uma imitação da verdade. Então, o que era mentira para aquele povo? Mentira era tipo assim, você pega um carro de verdade, você pega um carrinho de brinquedo. O carrinho de brinquedo é mentira. Porque ele só parece com o carro de verdade, mas ele não é. Então, quando Paulo fala de outro evangelho, não é que o pessoal estava saindo da igreja para adorar Satanás. É óbvio que não. Mas eles estavam saindo da igreja para seguir um outro evangelho que era parecido com o verdadeiro, mas era mentiroso no final. E isso aqui é basicamente o que o Novo Testamento vai falar sobre falsos apóstolos e profetas. O falso profeta, gente, ele não está lá fora. O falso profeta não está lá levantando uma bandeira de Satanás. Não, o falso profeta tem que estar dentro. Ele tem que parecer profeta. Ele tem que se fingir de evangelista. É isso que está acontecendo na igreja da Galácia. Mais à frente, o apóstolo João vai replicar isso aqui muito bem no Apocalipse. Quando João fala lá do grande dragão, né? João diz que o grande dragão estava no céu, ele foi expulso e a cauda dele traz consigo 1/3 das estrelas. As estrelas ali são os anjos. Então Satanás, que é o dragão, ele é essa figura do falso profeta que tem como característica principal a sedução. Satanás enganou os anjos. Então o falso profeta tem essa coisa de se parecer com o verdadeiro, mas não ser de verdade. Mais à frente, no verso 7, olha o que Paulo vai dizer. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, esses aqui, que pregavam um evangelho diferente, eles não falavam mal de Jesus. Eles até falavam bem. Só que aos poucos eles iam inserindo falsas doutrinas. E eles iam desviando aqueles crentes que anteriormente tinham sido evangelizados pelo apóstolo Paulo. E aí a gente percebe como tudo vai se encaixando, né? Como é que essas pessoas vão conseguir desviar esses crentes? Eles vão dizer que Paulo não era apóstolo de verdade, porque aí fica mais fácil. E aí, no final, o que esses falsos profetas faziam era mexer com o ego de todos os pecadores. Todos nós somos um pouco assim. Todos nós queremos descredibilizar o pregador quando a palavra está batendo demais, quando está confrontando. Então, às vezes você está no culto, aí é só bem se maravilha. Mas aí, às vezes, o pastor começa a pregar uma doutrina um pouco mais pesada, te chamando ao arrependimento, e aí você acaba se encaixando. Sabe quando a carapuça serve? Ele fala de um pecado que você comete, aí você pensa, mas esse pastor também não é tão assim também, né? Ele também não é santo. Veja, o pastor não precisa ser santo para isso, porque o que ele está pregando não é da cabeça dele. Eu não preciso ser santo para te dizer que adultério é errado. Por quê? Porque Jesus falou. Então já não importa mais a qualidade do pregador, desde que a pregação, desde que a mensagem seja bíblica. O que esses falsos apóstolos estão fazendo é o seguinte, olha, descredibiliza o apóstolo Paulo.
porque aí tudo que ele pregar a partir de agora vai valer menos. Então eles estão tentando fazer isso. No verso 8, contudo ainda que nós, esse verso 8 aqui é maravilhoso, contudo ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que esse seja amaldiçoado. Aqui existem duas palavras que estão em foco no texto, né? Você bate o olho, você pensa em duas coisas. A palavra anjo e a palavra amaldiçoado. São as duas palavras mais importantes. Mas antes disso aqui, tem uma outra palavrinha mais importante do que elas, que é a palavrinha nós. Talvez você não percebeu, mas Paulo começou dizendo o seguinte, olha, eu que sou apóstolo, eu que fui chamado diretamente por Jesus, se um dia eu chegar pregando uma mensagem contrária, que eu seja amaldiçoado. Isso aqui é maravilhoso, porque Paulo entende que o mensageiro não está acima da mensagem. Então nós, enquanto igreja de Jesus, se você é discípulo de Jesus de verdade, você está apegado primeiramente a Jesus, e não aos seus líderes. Você respeita e honra os seus líderes enquanto eles estiverem respeitando e honrando Cristo. E é isso que o Paulo está pedindo. Paulo não está dizendo assim, ó, eu quero que vocês estejam fechados comigo. Não, Paulo está dizendo, enquanto eu estiver pregando o evangelho, mas se um dia nós, e aí o legal dele falar nós, é que ele não está falando só dele, mas ele está falando de Pedro também. Ele está falando de Mateus, ele está falando de João. Ele está dizendo qualquer liderança que um dia contradiga o evangelho de Cristo, que essa liderança seja amaldiçoada. Olha o peso e o poder do que Paulo está falando aqui. E ele está mostrando para a gente uma coisa bem legal. Ele está mostrando que até mesmo os homens mais espirituais são passíveis de desvio. Paulo está abrindo a possibilidade que um dia ele poderia se desviar. Ele está dizendo, e aí, se eu me desviar e ir para o inferno, vocês vão todo mundo comigo? Ele está dizendo, olha, cuidado. O mensageiro não é mais valioso que a mensagem nunca, nunca. E aí ele continua dizendo, contudo ainda que nós, e aí é ele e todos os outros apóstolos, ou um anjo dos céus anuncia um evangelho contrário. Aqui é interessante, né? Um anjo dos céus. Curiosamente, existe uma seita por aí, até muito conhecida, ela existe no Brasil também. Que como que essa seita surgiu? Ela surgiu quando o fundador dela, ele alegou ter recebido a visita de um anjo. Um anjo lá nos Estados Unidos apareceu para ele. O anjo talvez falasse inglês, né? Provavelmente. Apareceu para ele, e aí esse anjo começou a pregar para ele um evangelho um pouquinho diferente. Assim, então, sabe, ó, aqui é assim, desse jeito que funciona, você tem que começar uma igreja e tal, e ó, não é só a Bíblia não, tem um outro livro aqui também, e aí a partir daí ele iniciou uma igreja, essa igreja existe até hoje, e se encaixou perfeitamente do que Paulo falou, né? E aí quando Paulo fala, ainda que um anjo do céu pregue outro evangelho, Paulo está preparando essas pessoas para o que ele mesmo vai falar depois. Ele vai dizer depois que Satanás, ele pode até mesmo se transfigurar em anjo de luz. Então Paulo tinha total consciência de que o diabo poderia se disfarçar até de anjo com o objetivo de enganar a igreja. E ele está dizendo de novo, não é a qualidade do mensageiro, mas é a qualidade da mensagem. Pode ser um anjo, pode estar com asinha, pode ter coroinha dourada, mas se está pregando um evangelho diferente, não é de Deus. Seja amaldiçoado. E aí de novo, veja como que Paulo está alinhado com os outros apóstolos. Porque lá no Apocalipse, João vai falar também. João vai falar de duas bestas, né? Duas feras. Uma de 7 cabeças que sai do mar. Depois ele fala de uma segunda fera, que sai da terra. Essa segunda fera, João, ele é muito detalhista ao dizer que ela tinha aparência de cordeiro. E aí por que ele fala disso? Por quê? Porque no Antigo Testamento o cordeiro ele era utilizado como animal de sacrifício. Então o cordeiro é um símbolo de santidade. Então a segunda besta do Apocalipse, ela tem aparência de cordeiro. Ou seja, ela parece santa. É uma aparência religiosa. Mas aí João termina dizendo, mas fala como dragão. Como assim fala como dragão? O dragão é um símbolo de Satanás. Ou seja, a fala da besta é a mensagem diabólica. Então João está dizendo que no fim dos tempos se levantariam grandes líderes que pareceriam bons, pareceriam de Cristo, teriam aparência de cordeiro. Mas a sua mensagem era diabólica. E eles seriam conhecidos exatamente pela sua mensagem. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Cuidado com a casca. Olhe sempre para o conteúdo. Olhe sempre para a mensagem. E aí ele diz, ó, seja nós ou seja um anjo, se pregou diferente que seja amaldiçoado. A palavra que aparece aqui é anátema, que é a mesma palavrinha que lá no Antigo Testamento Josué vai usar para Jericó. Quando Josué domina Jericó, Josué vai lá e profere uma maldição na cidade. É a mesma palavra que Paulo está usando aqui, para você ver o quão é sério uma pessoa mexer com a integridade do evangelho.
Aí no verso 9, a gente tem o seguinte: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Aí é que Paulo dá um conselho para a vida, né? Qual que é o conselho para a vida aqui? Olha, você tem que fazer escolhas, porque no mundo não tem como agradar todo mundo. Não tem jeito. Então você vai ter que escolher quem você vai agradar e quem você vai desagradar. O ideal é que você agrade as pessoas que mais importam. Então, às vezes, é melhor você desagradar o seu gerente do que a esposa. Porque o seu gerente não vai te pôr para dormir no sofá, a esposa talvez. Então, Paulo vai te explicar, ó, você tem que fazer escolhas e prioridades. No final, a maior prioridade é Cristo. No final, a maior prioridade é Deus. Então, se você tiver que desagradar as pessoas para agradar a Deus, valeu a pena. E o próprio Jesus é quem trouxe essa mensagem. Porque nos evangelhos, Jesus vai dizer o seguinte: olha, não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: olha, dentro de uma mesma casa, alguns vão se converter e outros não. E isso vai produzir conflito. Então vai ter o filho que é convertido e o pai que não é. E aí eles vão brigar. E aí Jesus está dizendo: pois é, e o filho que brigar com o pai por minha causa está certo. Por causa dele, viu gente? Pelo amor de Deus. Tem que ser por causa de Jesus. Porque senão, às vezes, você arruma suas confusões e fala: é porque eu sou crente. Não, é porque você é confusento mesmo. Então, aqui Paulo está explicando. Se for por causa de Deus, aí é legítimo. Agora, se não for por causa de Deus, aí você tem que procurar melhorar como pessoa, né? Quando a gente avança aqui para o verso 11, ele diz o seguinte: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. E não consultei a ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, de imediato, fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Aqui, o que Paulo está dizendo para a gente? A partir do verso 12, ele, de novo, traz a ideia de que ele não recebeu o evangelho de homem algum. Ele recebeu de Jesus. Então ele está sempre afirmando: olha gente, a minha mensagem não é minha, é a mensagem de Deus. Então, se você rejeita a mensagem de Paulo, você rejeita o próprio Cristo, que é quem está enviando ele. Por isso ele está trazendo isso à tona de novo. E aí, por que ele começa a se vangloriar, né? Parece que ele começa a se gabar aqui, olha que interessante. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Por que Paulo está, teoricamente, se vangloriando? É porque o problema dos Gálatas é que começou a aparecer um pessoal lá que o Novo Testamento chama de judaizante. O que é o bendito do judaizante? Judaizantes eram crentes, na maioria das vezes vindos de Israel, que conheciam muito o Antigo Testamento. Conheciam as histórias ali de Abraão, de Jacó, de Isaac e principalmente a lei de Moisés. Esses judaizantes, eles acreditaram em Jesus, que Jesus era o Messias. Só que tinha um problema nesse meio tempo. Quando eles acreditaram em Jesus, eles começaram a ensinar que Jesus era muito bom, ele era muito poderoso, a morte dele tinha muito valor, mas ela não era suficiente para a salvação. Então não bastava só crer em Jesus, você tinha que também obedecer à lei de Moisés. Então assim, ó, você crê em Jesus? Muito bom, mas aqui ó, tem 600 leis aqui no Antigo Testamento, e é literalmente 600, tá? 613. Tem várias leis aqui que vocês têm que cumprir. Não é só crer em Jesus, porque senão fica muito fácil. E até hoje tem gente que pensa assim, né? Ah, não, mas negócio, eu sou salvo pela fé, mas aí é fácil demais. Não é. Primeiro que não é. Não é fácil crer em Jesus de verdade. Segundo que as nossas obras, elas são resultado da nossa fé. Então você não se comporta bem para ser salvo. Você se comporta bem porque você sabe que foi salvo. E aí você faz isso para honrar aquele que te salvou. As obras na nossa vida não são a fonte da salvação, elas são o resultado dela. De novo a analogia da raiz e do fruto, né? As suas obras são o fruto, mas não são a raiz. Porque quando Jesus te salvou, você era todo errado. Então você vai ficar nessa, não, mas Jesus vai me salvar, porque agora eu ando certinho, mas você andava todo errado lá atrás. Quando ele te chamou, você andava errado. E é por isso que hoje você anda certo, exatamente porque ele te chamou.
E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim, ó, na época que eu era judeu, eu fazia tudo o que vocês tentam fazer hoje. Mas isso não era suficiente. Paulo está mostrando, através do seu próprio exemplo, o seguinte, olha, quando eu era judeu e achava que obedecia a Deus, eu era inimigo da igreja. Eu passei a ser servo de Cristo no dia que Cristo me achou. Então Paulo nunca foi salvo enquanto guardava os mandamentos. Paulo foi salvo no dia em que Jesus apareceu para ele. Da mesma forma, você não foi salvo no dia que você falou a verdade para sua mãe, para sua esposa, ou no dia que você deu uma marmita para o mendigo. Não, não. Naquele dia você não foi salvo. Você foi salvo no dia que você recebeu Jesus. No dia que Jesus apareceu na sua vida. Naquele dia você foi salvo. Porque não dependeu das suas ações, mas dependeu da soberana misericórdia dele. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é por isso que ele está dizendo, ó, quando eu era judeu, eu era muito melhor do que vocês. Eu fazia muito mais coisa, mas não é isso que me salvou. E aí ele está criticando eles, por quê? Porque os crentes da Galácia estavam acreditando nessas mentiras. Ah, não basta só crer em Cristo, eu tenho que fazer também aqui as ordenanças da lei. E aí, é por isso que Paulo, aqui atrás, ele diz assim, ó, eu me admiro como vocês estejam largando o evangelho tão rápido. E aqui é uma coisa séria, por quê? Porque a primeira vez que eu li Gálatas, já há algum tempo atrás, quando eu li, eu não entendi muito a indignação de Paulo. Eu falei, mas o que tem? Tipo assim, a gente tem que crer em Jesus, mas tem que fazer umas coisinhas também, né? Eu não achei tão grave, mas depois você começa a entender, você fala, não, peraí, se eu realmente acreditar que eu sou bom, que eu faço coisas boas, eu estou literalmente anulando o sacrifício de Jesus. Porque vamos lá, a Bíblia diz muito claramente que Jesus morreu por pecadores. Se você a partir de hoje conseguir ser santo, a morte dele foi para todo mundo, menos para você. Menos para você. Porque veja, a gente fala sobre salvação, né? Eu sou salvo. Salvação só acontece para quem antes está perdido. Porque se eu estou bem, eu não preciso ser salvo. Então a salvação aconteceu exatamente porque você não estava bem. E aí a gente entende a indignação de Paulo. Paulo está dizendo o seguinte, poxa, vocês estão tentando merecer um negócio que Jesus fez de graça? Isso é uma ofensa a Cristo. Vocês estão ofendendo a Cristo. Vocês estão dizendo que Jesus morreu em vão, porque vocês podiam fazer tudo sozinhos. Então não precisava dele. Então quer dizer que toda aquela humilhação, os sangramentos, as feridas, tudo aquilo que Jesus passou, foi por uma coisa que você conseguia sozinho? Imagina como é que está o humor de Jesus. Não, peraí, você fazia sozinho mesmo? Então eu sofri tudo à toa. É isso que Paulo está se indignando aqui. Ele está falando, não é possível que vocês estão acreditando nessa mentira. Aqui dentro do que Paulo está falando, existe uma profunda idolatria. Porque os Gálatas, ao confiar nas obras da lei, eles estavam fazendo de si mesmos os seus deuses. Não, eu mereço salvação porque eu faço tudo certinho, eu sou melhor do que as outras pessoas. Isso é um ídolo que muitos construíam de si mesmo. Quanta gente por aí se acha bonzinho demais? E no final está adorando a si próprio, ao invés de adorar o Criador. E é isso que Paulo está falando aqui. E aí Paulo fala, olha, eu era muito melhor do que a maioria de vocês. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Paulo não falou que Jesus chamou ele porque ele obedecia os mandamentos, mas porque Jesus era gracioso. E aí quando a gente avança para o verso 18, ele diz, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas. Cefas aqui é uma palavra aramaica que foi transpassada para o grego, né? Que no aramaico é Kefa, Kefa é pedra. Então esse Cefas aqui é Pedro, apóstolo Pedro, conhecido Pedro, né? Pedrão para os mais íntimos. Então subi para Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. É provável que esse Tiago aqui não fosse aqueles 2 Tiagos, né? Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiagos, Tiago maior e Tiago menor. Mas esse Tiago aqui provavelmente não era desses discípulos, mas um dos filhos ali de Maria. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. Aqui no verso 23, é Paulo de novo relembrando o seu testemunho. Aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. Isso aqui é maravilhoso, porque um dia todos nós estivemos nesse mesmo lugar de Paulo. Você pode dizer, mas eu nunca persegui ninguém. Mentira, perseguiu sim. Perseguiu Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós somos inimigos da igreja e do evangelho, a gente está perseguindo o próprio Jesus. Paulo não perseguia Jesus assim pessoalmente, porque Jesus já tinha
morrido, subido para o céu. Mas quando Paulo perseguia a igreja que era de Cristo, e Jesus aparece para ele, Jesus vai dizer o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, ao perseguir a igreja, Saulo estava perseguindo o próprio Cristo. E aí Saulo, que agora é Paulo, né, e é a mesma pessoa, ele está dizendo como que foi o chamado dele, verso 24, e glorificavam a Deus por minha causa. Aqui a gente avança para o capítulo de número 2 agora, capítulo 2 de Gálatas. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego, entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio, para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo está dizendo que o problema que ele enfrentou nas igrejas com os judaizantes era tão grande, que ele foi até Jerusalém, que ficava longe, tá? Ficava muito longe da Galácia. Ele foi até lá, se reunir com os apóstolos, para conversar sobre isso. Para dizer o seguinte: olha, vamos decidir aqui, o pessoal que está entrando na fé agora, eles têm que entrar somente crendo em Jesus, ou eles têm que fazer os rituais que os judeus faziam? Que envolvia circuncisão, guarda do sábado, diversas leis alimentares, né? Até hoje, por exemplo, o judeu não consome carne suína. Então o judeu não come feijoada, não come tropeiro, não come bacon. Então todas essas leis estavam ali no Antigo Testamento e os judaizantes estavam querendo impor isso aos gentios, né? O que é o gentil? É qualquer pessoa fora de Israel. Tipo a gente, todo mundo aqui é gentil. Então é como se, imagina se você se convertesse, aí você chegasse na igreja, aí a gente falasse: ó, a partir de agora, você tem que usar esse tipo de roupa aqui, você não pode comer esses alimentos aqui, você tem que fazer isso tudo aqui, porque senão você não vai para o céu. Imagine isso. Não faz sentido. Não é esse o evangelho que Cristo pregou. Cristo veio facilitar a salvação e não dificultar. Por quê? Difícil ela já era. Na verdade, ela já era impossível. Era impossível que o homem fosse salvo por suas próprias obras. Tanto que no Antigo Testamento, ninguém foi salvo por cumprir a lei. Nem mesmo Moisés, que era o grande legislador, conseguiu cumprir a lei. Porque eu não sei se você sabe, mas lá nos 10 mandamentos, o mandamento mais popular diz assim: ó, não matarás. Parece simples, né? Sabe quem que não entrava no céu a partir desse mandamento? Moisés. Porque se você ler a história do Êxodo, quando Moisés tinha 40 anos e estava no Egito, ele matou um egípcio. E saiu voado ainda. Nem prestou socorro. Deve ter um processo lá no Egito até hoje o nome dele. Então Moisés matou. Então Moisés não se enquadrava na lei que Deus transmitiu através dele mesmo. Então nem Moisés poderia ser salvo pela lei. Ou seja, todo mundo do começo ao fim sempre foi salvo pela misericórdia em Cristo. E a única forma de conseguir essa misericórdia é crendo em Jesus. Basta crer. O próprio Paulo vai falar disso a respeito de Abraão, né? Vai dizer que Abraão foi justificado pela sua fé. E assim acontece conosco. Nós não somos justificados quando a gente tenta consertar nossos pecados. Nossa, eu contei uma mentira ontem, aí hoje eu vou falar a verdade. Aí a verdade de hoje vai cobrir a mentira de ontem. Isso não existe. Você é justificado pela fé. É somente a fé que tem o poder de pagar pelos seus pecados. Somente a fé em Cristo. Porque é essa fé que te faz herdeiro do que Jesus fez na cruz. E aí, a gente avança aqui, ó. Verso 4. Não, aqui a gente já leu, né? Verso 6. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. E a Pedro, os circuncisos. Basicamente, Paulo está dizendo que, quando ele conheceu os apóstolos, esses apóstolos não tiveram nada para ensinar para ele. Ele está literalmente dizendo o seguinte: olha, tudo que eu prego não foi Pedro que me ensinou, porque eu já tinha aprendido com Jesus. Então, Paulo, ele pode não ter andado com Jesus durante o ministério, mas Jesus depois pregou para ele tudo que ele precisava saber. E aí ele diz que os apóstolos reconheceram que Jesus havia dado esse ministério para eles. Então Paulo está o tempo todo mostrando para os Gálatas o seguinte: o que eu prego é evangelho. Se vocês rejeitam o meu ensino, vocês estão rejeitando toda a mensagem de Deus.
Aí aqui é muito importante que a gente entenda o seguinte. Eu, enquanto pecador, eu adoro recortar a Bíblia. Eu adoro pegar o Salmo 23 e falar, eu recebo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu adoro fazer isso. Eu adoro aquela parte que fala que somos mais que vencedores. E vitória é comigo mesmo. A gente gosta muito disso, né? Só que Paulo está ensinando aqui um princípio muito interessante. Ele está dizendo assim, você não pode aceitar só uma parte da mensagem. Você tem que aceitar o todo da mensagem. Então, se eu aceito que o Senhor é o meu pastor, glória a Deus. Mas eu tenho que aceitar também quando Jesus diz que já que ele é meu pastor, eu devo obedecê-lo como uma ovelha fiel. Já que eu quero ser mais do que vencedor, eu também tenho que aceitar aquilo que Paulo diz em Romanos, que ele é escravo de Cristo. E a única forma de eu ser mais do que vencedor é se eu me dobrar à vontade de Deus. Porque Deus nunca perde. E se eu estou debaixo dessa vontade, é natural que aí sim eu tenha vitória. Porque eu estou do lado daquele que é vencedor. Então, Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm que aceitar a minha mensagem porque é a mensagem de Cristo. E vocês não podem escolher, isso aqui é bom, a gente pega, isso aqui a gente rejeita. A Bíblia tem que ser aceita como um todo. O maior problema é que hoje em dia, muitas vezes, nós queremos simplesmente, ao invés de nos adequar à Escritura, queremos adequar a Escritura a gente. Então isso aqui eu gosto, eu pego. Isso aqui eu não gosto, eu ignoro, ou melhor, eu reinterpreto. Hoje em dia, gente, as pessoas reinterpretam tudo. Tem igrejas por aí, por exemplo, que dizem que quando Paulo fala de homossexualidade, não é bem assim, né? Deus, na verdade, só quer o nosso coração. Ou seja, é muito fácil. Eu pego o texto que me incomoda e eu dou uma interpretação qualquer para ele. E aí eu não tenho que obedecer. Por quê? Porque a verdade me confronta. Ela me incomoda em meu pecado. Isso é o evangelho de verdade. E é isso que Paulo está ensinando para os Gálatas. Quando a gente avança aqui, verso 8. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos. Circuncisos são os judeus, é o povo de Jerusalém. Também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Aqui, Paulo nos traz uma coisa que acontecia na igreja que é muito interessante. Quando Paulo chega entre os apóstolos, ele nunca tinha andado com eles, como a gente falou aqui. Na verdade, ele era um grande inimigo deles. E aí, os apóstolos teriam todos os motivos do mundo para rejeitar o Paulo. Para falar assim, não, quer saber? Aprende um pouco mais aí, e você não vai ter a mesma autoridade que nós. Poderia haver entre eles um ciúme, uma rixa, uma vingança, uma rivalidade, mas aqui os apóstolos mostraram que eles realmente tinham o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não é ciumento. Então eles não falaram assim, ô Paulo, você só pode pregar... Não, você pode pregar para todo mundo. E o único pedido que eles fizeram, lembre-se dos pobres. A igreja primitiva se preocupava com justiça social. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque não era só, vamos orar pelo mendigo que a fome passa. Não. Eles estão dizendo assim, pregue o evangelho, transforme a sociedade ao redor e faça com que os irmãos aprendam a amar uns aos outros, sobretudo os que precisam mais. Paulo está trazendo essa consciência e mostrando que todos os discípulos de Jesus concordavam com isso. Quando a gente avança para o verso 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e se separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Esse trecho de Gálatas é muito interessante, porque é tipo... Igual hoje em dia tem esses sites de fofoca, né? Tem o Fuxico Gospel. É tipo um Fuxico Gospel aqui. Porque é Paulo contando uma vez que ele e Pedro se desentenderam. E é muito legal, porque a gente está falando de apóstolos de Jesus. Então, gente... conflito na igreja sempre existiu e sempre vai existir. Inclusive, igrejas saudáveis também têm conflitos. Afinal, a gente vai dizer que a igreja que Jesus deixou não era saudável? Só que qual que é o conflito aqui? O apóstolo Pedro, lá no livro de Atos,
A gente vai ver a Bíblia contando que ele teve um sonho uma vez. Ele sonhou que um lençol muito grande estava descendo com vários animais. E aí, nesse lençol, que tinha vários animais, tinham animais impuros, né? O que é um animal impuro? Qualquer animal que na lei de Moisés você não podia comer. Por exemplo, porco era um animal impuro. E aí, Deus, no sonho, fala com Pedro assim: Pedro, tá vendo esses bichos aí? Eu quero que você mata e come, tipo, faz um churrascão aí. E aí Pedro falou: não, eu não posso. Eu não posso porque eu sou judeu. E judeu não come coisa impura. E aí Deus, no sonho, fala com ele assim: não chame de impuro o que eu purifiquei. Qual que é o significado desse sonho? Os animais ali representavam as nações. E Pedro representava Israel. Israel sempre acreditou que eles eram superiores às nações. Por quê? Porque Deus estava com eles. E aí eles consideravam todas as outras nações como impuras. Inclusive eles chamavam os outros povos de porcos, literalmente chamavam de porco. E aí Deus está dizendo assim: não, Pedro, esse tempo já passou. Através de Cristo eu purifiquei todas as nações. Então todos são dignos de ouvirem o Evangelho. Pedro tinha tido esse sonho e ele tinha entendido. Quer dizer então que a pregação de Jesus é para além de Israel. Só que de repente, num belo dia, parece que Pedro se esqueceu da revelação. Porque ele estava de boa lá com os gentios, e aí quando apareceu os judeus, ele começou a se disfarçar, a se distanciar. Assim: tá bom. E começou a ir para a turminha dele. É o Pedro, gente, é o apóstolo de Jesus, sendo extremamente hipócrita. E Paulo viu isso. Paulo viu, e ele vai dizer o seguinte: eu me opus a ele, cara a cara. Basicamente é o seguinte: Paulo chegou para Pedro e falou: olha, você está sendo hipócrita. Muito feio para o senhor. Muito feio para o senhor essa hipocrisia. Você então vive como gentil, você conversa com eles, você prega para eles, porque você teve uma visão que eles também merecem o evangelho, mas aí quando chega a sua turminha você se afasta. Aqui Paulo está mostrando que no reino de Deus não pode haver favoritismo. Não pode ter panelinha. Como assim você ama uns mais do que ama outros? Como assim você só se mistura com quem está na mesma classe social? Ou com quem é da mesma cor? Ou com quem mora perto de você? Ou só com quem pensa igual a você? É Paulo dizendo o seguinte: como assim, Pedro? Como um líder da igreja pode se comportar desse jeito? E aí mais à frente é interessante que Tiago, quando escrever a carta dele, ele vai falar disso. Ele vai falar de igrejas que faziam separação. Então, quem era mais importante sentava na frente. Quem não tinha tanto dinheiro sentava mais atrás. Isso aí acontecia desde aquela época. E Paulo, como um arauto de Cristo, está dizendo: isso está errado. Isso está errado, porque Deus não julga assim. Paulo está lembrando lá no Antigo Testamento, quando o profeta Samuel também fez a mesma coisa. Quando Samuel chega na casa de Jessé, e ali havia muitos meninos, e Samuel pensando: beleza, o rei aqui deve ser o mais bonito e o mais forte. E ele foi: esse aqui? Aí Deus dizendo: não. E aí vai o outro? Não. E aí chega o Davi, o remelento. E aí Samuel pensa: não deve ser esse aqui, né? Deve ser o empregado, nem deve ser filho do Jessé. Aí Deus fala: não, é esse aí mesmo. Aí Samuel: mas como assim? Pois é, Samuel. Porque você vê o exterior, mas eu vejo o coração. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo para Pedro: como assim, Pedro? Você agindo com preconceitos. Você tem que ser o primeiro a se levantar contra esse tipo de divisão. Porque na cruz, Cristo não morreu só pelo branco ou pelo negro. Ele não morreu só pelo pobre ou pelo rico. Ele morreu por todos estes. Cristo morreu por sua igreja. E sua igreja é composta por todo tipo de pessoa, você querendo ou não. Então Pedro está dizendo: não dá para ser elitista, classista ou preconceituoso sendo crente. Você tem que escolher ou Cristo ou o seu preconceito. Ou você aceita os seus irmãos e ama eles de igual modo, ou você simplesmente não serve para isso. E aí lembra, Paulo não está falando isso com o obreiro. Paulo está falando isso com o apóstolo Pedro. Aquele que foi deixado por Cristo como líder dos outros apóstolos. Ainda que a liderança dele não fosse única, né? A Igreja Católica tenta ensinar essa doutrina de que Pedro liderava sozinho a igreja. Isso é mentira. O próprio Paulo falou que Tiago e João também eram colunas. Então era uma liderança partilhada, mas Pedro tinha muita autoridade. E Paulo está dizendo: olha, para com essas hipocrisias aí, viu, Pedro? Aí no verso 15, nós judeus de nascimento, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. É o que nós já falamos aqui, porque toda essa carta de Paulo é sobre isso. É sobre você não ser justificado pelas suas boas obras, mas pela fé que você tem em Jesus. Se, porém, procurando ser justificados
em Cristo, formos por isso tidos por pecadores, então Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destrói, o que destruir, constituo a mim mesmo como um transgressor. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Olha o verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Tem muita gente que lê isso e erroneamente pensa que a lei de Deus tinha problemas, né? Porque vamos lá, a gente não precisa da lei de Moisés para ser salvo. Só que a lei de Moisés é a lei de Deus, porque quem deu a lei para Moisés foi Deus. Será que Paulo aqui está falando mal da lei? Não, você só tem que entender o seguinte. Paulo está dizendo que a lei é tipo tomografia. Quem aqui conhece tomografia? A tomografia, ela serve para ver o que tem de errado dentro do seu corpo, né? E aí você vê lá, poxa, o pulmão está com um defeito aqui, o coração está com outro, o rim está com outro. A tomografia, ela serve para te mostrar o problema, mas ela não te cura. Quem te cura, né, quem vai te curar eventualmente vai ser o remédio. A lei é a tomografia de Deus. Deus não deu ela para salvar o homem, mas para mostrar ao homem quão pecador ele era. Essa é a função da lei. É por isso que Paulo vai dizer que a lei é o tutor que nos leva a Jesus. Por que a lei me leva para Jesus? Porque a lei é só o cara da tomografia. Ele só consegue me mostrar onde é que eu estou podre. Está podre aqui, está ruim aqui, está péssimo aqui. Ah, mas você pode me curar? Não, eu não posso, mas o médico pode. O médico é o Cristo. E o remédio é o Evangelho. Então essa é a função da lei. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu falo, meu Deus do céu, não tem como eu ser salvo. Porque tudo aqui que desagrada a Deus eu já fiz. Tudo aqui. Aí talvez você diga, não, mas que isso? A lei diz que não pode matar, eu nunca matei ninguém. Pois é, mas Jesus disse que se no teu coração você odiou o teu irmão, você é assassino. Só eu já devo ter matado uns 30 essa semana. Então veja, quando você se ira com seu irmão sem motivo, você já é réu de pecado, você já quebrou a lei. Ah, mas eu nunca adulterei. Jesus diz que no seu pensamento já é possível cometer adultério. Então todos os mandamentos de Cristo, todas as leis de Deus do Antigo Testamento, uma por uma você foi pecando, tropeçando e se tornando culpado de todas elas. É por isso que a lei não salva. É preciso de uma coisa superior. Essa coisa é o Evangelho. É a graça. E aí a graça me salva, adivinha por quê? Porque ela não depende de mim. Ela só depende de Cristo. Por isso que ela salva. E aí é isso que Paulo está dizendo. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. E aí, eu quero retomar com vocês aquela ideia que a gente trabalhou no início. Lembra que no capítulo 1, Paulo falou muito sobre o outro evangelho. E eu falei para vocês que o evangelho, que é a mentira no pensamento greco-romano, nem sempre é o oposto da verdade, mas é a imitação. E aí, como aqui no culto da palavra a gente também é cultura, isso aqui, gente, é uma pintura do século XIX. Ela se chama A Verdade Saindo do Poço. E é uma pintura de uma mulher saindo literalmente de um poço. Essa pintura aqui, ela foi feita por um pintor francês, Jean-Léon Gérôme. Meu francês não está muito bom, mas enfim. Esse pintor, ele fez esse quadro a partir de uma história que ele aprendeu. Uma história que se contava dentro de Israel, uma história judaica, que era a parábola da verdade e da mentira. Essa história diz que a mentira e a verdade um dia saíram para passear. É uma história, né, gente? É uma historinha. A verdade e a mentira saíram para passear. E encontraram um poço. E a mentira convidou a verdade para tomar um banho, né? Tava calor, ele devia ser perto de Itabirito. Tava quente, então vamos ali tomar banho naquele poço ali. E aí elas tiraram as roupas e entraram no poço. E aí a mentira, muito selelepe, ela saiu antes da verdade. Ela pegou as roupas da verdade e se vestiu com ela. E saiu por aí. A mentira vestida com as roupas da verdade. Ou seja, ela se parecia com a verdade, mas não era. Quando a verdade viu, ela ficou muito chateada. E aí ela viu que as roupas da mentira estavam ali. Só que ela não aceitou vestir as roupas da mentira, porque a verdade é autêntica. E aí ela saiu do poço nua. É por isso que às vezes a gente prefere uma mentira disfarçada de verdade do que a verdade nua e crua. É daí que vem o ditado. Porque a verdade sai nua, porque ela não quer vestir as roupas da mentira.
E aí eu estava lendo sobre essa pintura, e aí eu percebi que o pintor, aqui não vai dar para ver, mas quando ele pinta a verdade saindo do poço, ela está sem roupa nenhuma, ela está com um chicote na mão. Porque ele dizia que a verdade é vingativa. Qual que era a lógica dele? Quando você vive contando mentira, vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer. E quando a verdade aparecer, vai parecer que ela está se vingando de você, porque ela vai aparecer quando você menos querer, quando você menos quiser. A verdade vai se manifestar e você vai fazer cara de tacho. Ou seja, ele retratava a verdade com um chicote porque ele acreditava que a verdade era vingativa. Só que, olha que interessante, parece que ele captou um pouco do que é o Evangelho. Porque se na pintura dele a verdade é uma mulher, no Evangelho a verdade é um homem. João, capítulo 14, verso 6. Jesus vai dizer, eu sou caminho, verdade e vida. Jesus é a verdade. Sabe o que é o mais engraçado? Que na pintura desse pintor, a verdade tinha um chicote, né? Lá no Evangelho, Jesus também usou um chicote. Acredite se quiser. Ele fez um chicotinho, pastor. Quando ele viu o pessoal no templo, adivinha fazendo o quê? Pregando uma outra mensagem, que não era a mensagem divina. E aí, esse Cristo que é a verdade, chicoteou os cambistas no templo. Por quê? Não é porque a verdade é vingativa, mas porque a verdade anda de mãos dadas com a justiça. Eu quero que vocês entendam que a mensagem de Paulo como um todo é um aviso e um alerta para nós. Existem pessoas que estão distorcendo o Evangelho, que vão continuar distorcendo o Evangelho até o fim. Mas um dia, essas pessoas vão ter que lidar com o chicote da verdade, que é o chicote de Cristo. E aí, a grande questão é de que lado você vai estar. Você vai estar do lado do cara com o chicote ou você vai estar contra ele para ser chicoteado? É isso que Paulo estava ensinando para os judaizantes. Vamos ficar de pé?